A partir de agora você acompanha aqui no Estúdio CBN uma entrevista que eu e Tati fizemos com a psicóloga Débora Noal, ela que trabalha junto com o SUS, lá no Rio Grande do Sul, para prestar atendimento às vítimas das enchentes. Acompanhe. A gente volta a abordar aqui mais um aspecto da tragédia anunciada no Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre saúde mental da população gaúcha. Nós trouxemos para conversar com a gente a psicóloga Débora Noal. Ela coordena uma Força Nacional do SUS. São 300 profissionais de vários estados, inclusive do Rio Grande do Sul, que estão no estado para prestar atendimento às vítimas das enchentes. Ela é autora também do livro O Humano do Mundo, uma publicação da editora Claraboia. Ei, Débora, boa tarde. Obrigada por nos atender aí no meio do seu trabalho, que imagino que não deva estar sendo pouco. Muito boa tarde, Tatiana, Fernando e todos os ouvintes. Boa tarde. É muito importante estar aqui com vocês. Então, estou aqui a postos para responder as perguntas e para a gente poder conversar. Eu quero começar te perguntando o que é que você tem visto e o que é que principalmente você tem ouvido das pessoas que conseguiram um atendimento psicológico no Rio Grande do Sul. Elas relatam o que na maioria dos casos? Então, é importante pensar que a gente está em hoje mais ou menos 450 diferentes municípios. E cada um desse agrupamento de municípios está numa fase diferente. Então, a gente tem hoje as pessoas na metropolitana que estão no que a gente chama na primeira fase de resposta, né? Que ainda tem inundação, ainda tem água dentro das casas, ainda estão com dificuldade de voltar e ainda estão dentro de abrigos. A gente tem hoje a população da Serra, da região serrana do Rio Grande do Sul, que está no que a gente chama na fase de reconstrução. Então, a água já baixou, os deslizamentos cessaram e as pessoas estão retomando a sua vida e tentando compreender o que vai acontecer daqui para frente, que é a fase que a gente chama o período da fase de assimilação, né? É como se todo o período da primeira fase de resposta a gente ainda tivesse tentando entender o que de verdade aconteceu e o que vai acontecer com a gente. Mas a ficha, né? Se a gente pudesse usar um linguajar aqui mais popular, a ficha só vai caindo quando a gente consegue voltar para casa e ver de verdade o que foi que ficou, o que foi que aconteceu. E aí a gente vai tomando a dimensão do tamanho da proporção desse evento. E a gente ainda tem hoje o pessoal que a gente chama da Terceira Regional de Saúde, que é a região sul do Rio Grande do Sul, que fica pertinho da Lagoa dos Patos, ali Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, São José do Norte, é o que a gente chama as pessoas que ainda estão na fase de preparação para a resposta, né? Estão na iminência de aguardar um possível desastre. O que significa isso? São pessoas que estão em vigília, são pessoas que estão em alerta, dificuldade para dormir à noite, dificuldade para se alimentar, porque estão extremamente ocupados e preocupados se vai ou não haver um desastre. Cada uma dessas regiões hoje tem reações, sensações diferentes, mas que de alguma forma elas se conectam, né? O que conecta o humano? Essa sensação de que tem que ficar em alerta e vigília, isso nos consome psiquicamente, dá um desgaste muito grande, porque você tem que ficar o tempo inteiro em alerta para o caso de precisar cuidar para proteger sua vida e das pessoas que você ama. Isso vai dando uma exaustão. Então, dependendo do número de dias, dependendo do que a gente espera identificar nas pessoas, né? Posso te dizer que o que a gente está vivendo hoje é esse mix dessas 3 fases em diferentes regiões, e aí cada uma delas vai ter relatos e vai ter exemplos diferentes. Antes da gente seguir, Débora, eu quero te fazer uma pergunta, porque quem está nos ouvindo agora pode estar pensando assim: poxa, tem muita gente que não tem onde morar, tem muita gente que não tem o que comer. Por que a gente está falando de saúde mental? E aí eu quero te perguntar: por que o apoio psicológico nessa hora é fundamental? É fundamental em diversos eixos, né? A gente costuma dizer que quando a gente está fora do nosso próprio eixo, quando a gente não está vestido de si mesmo, quando a gente não está de verdade compreendendo os fatos, os atos e os acontecimentos, é difícil até pedir ajuda. Você tem até dificuldade de dizer o que de verdade você precisa, né? A gente tem hoje um Brasil inteiro olhando para o Rio Grande do Sul e perguntando o que você precisa, me diz que eu te ofereço, me diz que eu te envio. Mas quando as pessoas não estão
conectadas, centradas e capazes de tomar decisão de uma forma mais operacional e mais racional, passa por um congelamento. E é difícil, inclusive, até de pedir ajuda. E esse é parte do nosso trabalho, né? Ajudar a estabilizar essa primeira fase aguda do estresse. E é isso que faz com que as pessoas começam a compreender e rapidamente elaborar o que de verdade está acontecendo com elas. Quanto mais rápido a gente consegue fazer isso, mais fácil é uma tomada de decisão precisa, pontual e baseada nos desejos, nos valores, nos princípios daquele que está passando pelo desastre, né? Cada ser humano reage de uma forma, e a gente costuma dizer que nesse primeiro mês de resposta a um desastre, toda e qualquer tipo de reação é considerada uma reação normal a um evento anormal, né? Então, assim, se a gente sai da nossa rotina, as reações também precisam ser revisitadas. E essa é uma das razões que eu estou aqui, né? A mídia e a informação é a segunda perna da assistência, né? A gente costuma dizer que a gente pode enviar muitas equipes de resgate, de cuidado para o território, mas se as pessoas não souberem como que elas podem acessar, quais são essas reações dela, e se elas estão ou não no controle de si mesma, vai ser muito difícil elas pedirem ajuda. E essa é a razão da gente estar aqui, no meio de uma linha de frente, mas parando para conversar na rádio, para conversar na televisão, porque todo mundo precisa saber dessas reações. E é isso que vai nos ajudar a cuidar no coletivo. Bom, quando você fala em dificuldade em pedir ajuda, eu queria te ouvir sobre a importância da escuta nesse momento. Uma escuta muitas vezes não invasiva, mas primordial. Como é que funciona isso? Perfeito, Fernando. A gente está na fase agora, por exemplo, na primeira fase de resposta, região metropolitana, Porto Alegre e região. Essa é uma fase que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos. Como é que a gente faz isso? A gente escuta com os olhos, a gente escuta com o nariz, a gente escuta com o tato, a gente escuta com o corpo, mais do que com os ouvidos. Como é que funciona isso? A nossa escuta está baseada se as pessoas têm os subsídios mínimos para manter a dignidade humana. Então, elas foram capazes de resgatar as pessoas que elas amam, elas foram capazes de resgatar os seus pets, aquilo que tem uma vinculação afetiva. Isso faz parte de uma escuta que a gente chama ativa, pragmática e não invasiva. É uma escuta que eu consigo perceber se aquela pessoa está sentindo que aquilo que tinha de maior valia, de maior valor para ela, está junto com ela. Se ela não está, esse é parte das equipes também de atenção psicossocial, conseguir estabilizar a ponto dessa pessoa conseguir dizer, olha, tá faltando uma pessoa da minha família, olha, o meu filho não foi encontrado. A gente estabiliza a ponto dessa pessoa conseguir identificar para as equipes de resgate com maior precisão aonde é que foi a última vez que eles estavam juntos, em que local, de que forma. Por isso que essa primeira equipe que chega trabalha muito próximo dos resgatistas, das equipes de salvamento, das equipes de proteção, e também das equipes de primeiros cuidados à saúde, né? O que a gente chama de estabilização também física. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente precisa que essa pessoa tome consciência de que está acontecendo com ela e consiga dar maior precisão. Por isso que essa estabilização nessa primeira fase, ela é essencial. E parte do nosso trabalho é fazer isso com a população, mas parte do nosso trabalho é informar os resgatistas, como que eles estabilizam uma pessoa para ela conseguir trazer a precisão nos fatos que ela está narrando. Porque o tempo, ele é valiosíssimo. Essas primeiras 24, 72 horas, elas são cruciais para aquilo que vai acontecer a médio e longo prazo para toda uma população. E por isso a ideia é chegar com a maior rapidez e agilidade. Débora, você citou o fato de uma pessoa falar: olha, me perdi do meu filho, não sei onde ele está, por exemplo, ou um adolescente. A gente viu que muitas crianças e adolescentes foram resgatados em momentos diferentes ou locais diferentes dos pais. E se perderam. E aí houve uma força-tarefa para tentar achar todo mundo. Como é que foi isso? Você ajudou de que forma nessa ação? Quando você está falando isso, até arrepia, né? Você pensar que uma hora você está junto com seu filho e de uma hora para outra você desvia o olhar e de repente toda a sua vida vai mudar, né? Você já não encontra mais teus pares de pertença, teus pares de amor. Esse é um ponto bem difícil.
parte do nosso trabalho é ajudar a fazer a conexão, a linha de comunicação entre quem está nos abrigos, com quem está nas linhas de resgate, na linha de frente, com as estruturas que já existem, né? Então, o Conselho Tutelar, as equipes de assistência social. Parte do nosso trabalho é conectar essa estrutura, né? O que a gente chama de estabelecer um comando único. E por que isso é tão importante entre a saúde, a assistência social? É porque esse cruzamento de dados e de informação em tempo real é que vai fazer com que a gente consiga juntar as pessoas. Às vezes, basta um telefonema, às vezes basta uma foto, mas se você não souber para quem você vai enviar e como você vai enviar, aquilo vai se perder dentro da estrutura. E esse é parte do nosso trabalho, para que as equipes tenham uma linha única de cuidado, que vai desde o abrigo, as unidades básicas de saúde, as equipes de resgate, de pronto atendimento, as unidades hospitalares. Esse tem sido o trabalho nos últimos tempos, né? É um trabalho invisível, né? A gente não sai dizendo para todo mundo o que está sendo feito, mas se vocês pudessem montar uma metáfora, se eu pudesse contar aqui uma metáfora, seriam como os cabos de fibra ótica, que não necessariamente você está vendo, mas sem eles não vai ter imagem, a gente não vai conseguir se comunicar, a gente não vai conseguir expressar. É como se cada um de nós, dentro da equipe, fosse um cabinho de fibra ótica. Nosso trabalho aqui é conectar as pessoas e poder juntar essa rede de afeto, essa rede de amor, em quem está tentando ajudar com quem está precisando de ajuda, e juntando essas famílias o mais rápido possível, porque essa é a base da nossa estratégia, manter as pessoas que se amam e que têm uma vinculação pertinho umas das outras, para que elas consigam fazer face à dor que é você ter a sua vida, a sua rota de vida completamente alterada em questão de minutos, em questão de segundos. Ô, Débora, ontem, nossa reportagem teve ali numa região mais periférica de Porto Alegre, ali pertinho do estádio do Grêmio, dando conta de uma situação que o Estado ainda não tinha alcançado. Enfim, ouvindo pessoas que, em condições normais de temperatura e pressão, já viviam uma vida mais vulnerável. Depois desse desastre, isso aumentou muitíssimo. Eu estou fazendo esse preâmbulo para te perguntar o seguinte: o Estado tem conseguido capilaridade para chegar a todos os lugares, inclusive a atender as pessoas que são mais vulneráveis, estavam numa situação mais vulnerável e por isso estão agora ainda numa situação pior? Esse tem sido um grande desafio, porque são 450 municípios, né? Não são 450 bairros, são 450 municípios. Essa magnitude territorial, com um estado densamente povoado, como é o caso do Rio Grande do Sul, nós ainda não tínhamos vivido, né? Felizmente, o número de mortos não foi, ou não foi até esse momento superior, por exemplo, ao da região serrana do Rio, mas isso não significa que o impacto não seja tal qual ou ainda maior. E por que isso? Porque são muitas pessoas ao mesmo tempo e que é difícil, inclusive, de uma ajudar as outras, porque elas estão passando cada uma, dentro do Estado, por uma situação similar de apreensão, de estar alerta, de estar em vigília, e que é difícil, inclusive, delas dizerem, olha, nesse bairro aqui tem mais pessoas que precisam ser atendidos. Então, parte hoje dos esforços está em unir a informação que vem da comunidade, que está trazendo, com os órgãos oficiais. O que eu posso dizer é que a gente está manhã, tarde e noite tentando entender até onde a gente consegue chegar e no tempo preciso. E esse tem sido o esforço, né? As equipes têm dormido muito pouco, têm comido muito mal, têm dificuldade de se deslocar, mas está todo mundo muito atento. Em relação a esse caso, posso dizer que a gente tem as equipes na Força Nacional do SUS, dos aeromédicos, que a gente chama, né? Que eles tiveram que se adaptar. No Rio Grande do Sul viraram aeromédicos, viraram lancha médicos, viraram barco médicos. A gente teve que adaptar, então uma parte da equipe entrou nos barcos e nos botes e uma parte segue nos helicópteros tentando identificar onde estão essas pessoas e como que a gente pode fazer uma remoção segura para que as pessoas sintam que ali tem um espaço de verdade de proteção e de cuidado. E fazer isso com acolhimento, com gentileza, respeitando os valores das pessoas, não é um processo fácil, né? Porque parte do valor, nosso valor cultural, está muito ligado aos pertences, à casa própria, à construção de uma vida, né? Está muito ligado à história, às casas, e você ter hoje a sua história invadida pela lama, pela água,
e ter levado tudo aquilo que você construiu com carinho, não é um processo fácil, A gente está né? E falando muitas pessoas. de territorialidade e pertencimento, não? Perfeito, é isso mesmo. Porque eu pertenço na medida que eu me identifico com aquele território. Não é só um pedaço de terra, é uma construção em cima daquilo ali. Ali tem sentimento, ali tem história. E são as histórias que foram invadidas pela água, né? Não são as casas, não é o móvel que foi levado, é a história que está indo junto. E essa é parte da dor. Mas eu posso dizer que no meio disso tudo tem surgido uns movimentos que são assim impressionantes, né? Por exemplo, numa cidade chamada Sinimbu, tem uma equipe de faça você mesmo, né? Que elas eram blogueiras de faça você mesmo, dentro de casa, o que você pode fazer? E elas decidiram ir para essa cidade de Sinimbu, que foi completamente afetada, e ajudam as pessoas a resgatar os eletrodomésticos a partir do faça você mesmo, a resgatar os móveis e construir a partir daquilo que era história. Então, junto com as pessoas do local, eles param para pensar como que eu reinvento essa história agora a partir de um outro jeito. Então, não é só deixar o eletrodoméstico funcionando do jeito que estava, é fazer com que aquelas fotos que foram queimadas, que foram borradas, que perderam, que elas possam ser restauradas e elas vão mostrando isso junto com a comunidade, né? É um processo fácil? Só isso vai dar conta? Não vai. Mas estou dando esse exemplo para cada um pensar aí do outro lado, o que você sabe fazer que pode nos ajudar nessa reconstrução? Talvez você sabe restaurar móvel, o outro sabe restaurar eletrodoméstico, o outro sabe fazer uma pintura do rosto da família, já que perderam todas as fotos do passado, né? Então, que cada um que está aí escutando, né, já que isso tem uma capilaridade muito grande, possa pensar o que eu sei fazer para ajudar a reconstruir histórias, né? Como que eu posso fazer para ajudar no resgate, que não é um resgate de um corpo, é o resgate de uma história, é o resgate de uma memória, é o resgate de uma vida, né? Porque nós somos feitos de histórias, né? Que bonito. É interessante, porque faz 20 dias que a gente fala muito no verbo perder, porque a gente está falando de pessoas que perderam entes queridos, que perderam casa, que perderam animal de estimação, que perderam a foto da família, e aí perde a memória. É interessante você mudar um pouco e falar no resgate. Eu estava mais com perder, talvez eu comece a pensar mais no resgate. E eu acho que esse é um ponto importante, porque os desastres, eles tiram tudo do lugar, inclusive as nossas crenças, inclusive os nossos desejos e os nossos sonhos, né? Eu costumo dizer que o nosso trabalho, se você não é engenheiro, se você não é pedreiro, se você não é arquiteto, nosso trabalho agora não é reconstruir necessariamente as casas, mas como que a gente ajuda a remendar histórias, como que a gente ajuda a construir objetivos de vida, como que a gente ajuda a pintar novas cores numa vida, né? Isso significa resgate do tecido social, e essa é a base da reconstrução pós-desastres. Como que a gente ajuda a costurar um tecido que está todo manchado, ele está machucado, mas vai precisar de muita gente. E por isso cada um pensando o que sabe fazer, né? Quem sabe costurar é hora de costurar, quem sabe pintar é hora de pintar. Quem sabe escrever pode mandar um bilhete. A Fernando flagrou uma postagem sua, um bilhete foi colocado dentro de uma roupa que foi doada, que dizia algo assim: eu espero que esse agasalho aqueça além do seu corpo, a sua alma, o seu coração e tal. O que é que isso diz sobre sermos humanos nessa hora? Gente, tem coisa mais incrível que isso? Você recebe um pedido na rádio dizendo a pessoa precisa de um agasalho. E você para pensar, primeiro, qual é o teu melhor agasalho? Não aquilo que você quer se desfazer, aquilo que realmente o outro precisa, né? Eu costumo dizer que ajuda se dá a partir do que o outro pede, não aquilo que você quer dar, né? Porque se você quer dar, é seu, é um desejo seu. Mas se o outro precisa receber, é a hora que eu paro e escuto com 5 sentidos, o que de verdade o outro sente, o que ele precisa. E a partir disso eu ouso estabelecer um laço de afeto com alguém que eu nunca vi. Eu não sei quem vai receber esse casaco, mas de repente a pessoa veste o número dela, ela bota a mão no bolso e sai dali um bilhete, dizendo: lindo. eu enviei isso pensando em você, eu enviei isso porque eu não queria me desfazer só de um casaco, eu queria que você sentisse o calor mais Eu queria te do que de um esquentar. tecido. Eu queria te dar um abraço, que é melhor presente que isso, e de ver a pessoa emocionada, sabe? E ela estava emocionada porque ela sentiu que ali tinha afeto. Ali não tinha
alguém doando de cima para baixo, com aquele olhar de que eu estou superior, então eu dou algo para alguém que não tem nada. Não, aqui é um humano que está oferecendo um casaco que ele também gostava, mas que agora você vai ter ali uma sensação de que teve alguém que te enviou isso com amor. Eu não sei teu nome, eu não sei para onde foi, mas eu tenho certeza que na hora que chegar, você vai sentir o meu abraço. Isso é incrível, isso é incrível. Eu acho muito importante você dizer a respeito da sua ajuda, ela tem que partir da necessidade do outro. Isso eu acho que é muito representativo. Tem cenas representativas do contrário disso, né? Gente que doou sapato de salto, gente que doou roupa rasgada. Não é sobre o que você não quer mais, é sobre o que você pode oferecer, tendo como ponto de partida o que o outro precisa. E para isso a gente precisa ouvir. A gente volta lá na escuta. E é isso, quando eu falo que a escuta é feita com 5 sentidos, é como é que eu consigo sentir a necessidade do outro, né? E isso não é fácil, a gente não aprende muito isso, a gente aprende, se não está usando mais alguma coisa, você doa, se você não quer mais, você doa. Mas eu gosto de pensar que o desastre, ele lança um desafio, não é sobre o que você não quer mais, é sobre o que o outro precisa, né? Isso. E para isso você tem que estar atento, porque é disso que é feito o tecido social, é feito de carinho, ele é feito de amor. E o amor pode ser de várias formas, pode ser um bilhetinho, pode ser uma música voltada para o Estado, pode ser uma pessoa que sabe reparar móveis, eletrodomésticos. Se tem coisa mais incrível que isso, que um técnico poder mostrar para uma pessoa, ele está abrindo mão de um saber importante, que talvez seja o ganha-pão dele, mas para fazer com que muitas pessoas talvez não se suicidem, porque agora elas têm uma forma de onde recomeçar, elas têm pistas do que pode ser feito. Cada um de nós agora faz parte do apoio psicossocial, né? Por isso se chama psicossocial. Uma parte é da psico, mas muito é do social, né? E é disso que é feito o cuidado. Débora, você trabalhou em projetos, nós já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, no Haiti, no Congo, Guiné, Sudão do Sul, Líbia, Moçambique, entre outros. O que de diferente no Rio Grande do Sul, sua terra, você é gaúcha, né? O que tem diferente aí dos outros desastres que você já presenciou? Cada desastre é diferente, né? Todo mundo me diz, mas você está quase 20 anos, né? Você faz isso com o pé nas costas. Não, não faço, porque eu preciso ligar o tempo inteiro 5 sentidos e reaprender tudo de novo. Se eu não paro para reaprender, mesmo sendo gaúcha, eu paro por cada regional e tento me conectar com o desejo da região. A região da Serra não é a mesma coisa do centro, que não é o mesmo desejo da metropolitana, que não é a mesma coisa da sul. E para isso eu tenho que parar, ouvir de novo com 5 sentidos e identificar qual é o ponto de resgate, qual é o ponto de conexão entre essas estruturas. O que eu vejo que se assemelha às reações humanas, né? Então, seja no Congo, seja em Santa Maria, seja no Sudão, seja em Porto Alegre, seja na Guiné, seja em São Gabriel. Todos esses municípios, de alguma forma, têm as reações humanas, que isso sim são similares, né? Essas reações de estar sempre em alerta, de estar em vigília, dificuldade de dormir, dificuldade de se alimentar, né? Porque tem uma alteração, né, do corpo tentando se proteger. Isso tudo se assemelha. Qual que é o ponto de virada que eu vejo que é uma chavinha que vira para poder restabelecer o laço? É quando os coletivos começam a se juntar. Quando eu junto as pessoas num mutirão, numa cidade, para poder limpar as casas, para poder resgatar os móveis, para poder dar banho nos cachorros, para poder refazer os jardins das casas, essa é a hora que a sociedade está dizendo, você não está sozinho, foi a sua casa que alagou, mas eu tô aqui com rodo, eu tô aqui com uma pá, eu tô aqui com balde, e eu tô aqui disposto a reconfigurar de novo esse bairro para que você se sinta bem, para que você sinta que você está amparado e que você pertence. Então, essa para mim é a chave da virada, quando os coletivos começam a se unir. E se você pensar, foi assim que esse Estado se conformou como Estado, né? As pessoas se juntavam em mutirões, seja para pisar uma uva, seja para arar uma terra, seja para plantar. Em algum momento a gente foi se perdendo disso e foi achando que a gente dava conta sozinho. E essa é a hora do resgate, de voltar de novo no tempo e lembrar quem nós éramos quando a gente conseguia fazer
essas construções a partir desse tecido social. Muito bom. Débora Noal é psicóloga, coordena uma Força Nacional do SUS do Ministério da Saúde, com 300 profissionais de vários estados, inclusive do Rio Grande do Sul, para prestar esse atendimento super importante às vítimas das enchentes no Rio de Janeiro, um atendimento psicossocial, como ela disse. Débora, obrigada por ter arrumado um tempinho aí para nos atender e falar desse trabalho tão importante que vocês têm feito por aí. Venha sempre ao Estúdio CBN. Eu que agradeço, deixo aqui um abraço para todo mundo, mas deixo aqui uma recomendação, para que você que está aí do outro lado, pensa aí, o que você pode oferecer. Não precisa ser nada material, mas pensa com o coração, usa a razão do coração e pensa de verdade o que te move para poder ajudar nessa reconstrução, nessa limpeza, nessa forma de sentir cuidado nesse Rio Grande do Sul. E certeza que a gente vai conseguir sair dessa. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas sim é possível. Muito obrigada. Obrigado, Débora.